Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje é sobre o corpo de Cristo. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Nós reunimos às terças, às 19h30, na quarta, às 15 horas, nas quinta-feiras, nos lares, no sábado, às 19h30 e no domingo, a parte da manhã, às 9 horas, o culto de ensino e às 19 horas, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você aqui sobre a igreja do Senhor, sobre o corpo de Cristo. E Paulo, ao escrever sobre isso, ele falou sobre a importância da unidade, desse esforço para estar vivendo em comunhão. Eu tomo aqui o texto que encontra em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11, assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo aqui é a igreja do Deus eterno. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão tão frustradas, decepcionadas com líderes, decepcionadas com a igreja. E estas pessoas decepcionadas, revoltadas, elas então derramam a sua ira, a sua mágoa, a sua decepção, dizendo que a igreja ela não tem razão de ser, ela não existe líderes. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor designou pessoas para estar ajudando as pessoas a se unirem, a agruparem, para que o Deus eterno possa fazer morada. E a finalidade que assim, que todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós somos chamados para unirmos em fé, em oração, congregarmos. E Pedro, ao escrever sobre isso, ele fala assim que nós somos como uma construção, cada uma pedra para a edificação do corpo de Cristo, para a morada do Espírito de Deus. Se nós somos parte, agregando, ajuntando, nós não podemos, em hipótese alguma, viver individualmente, ou entender que eu posso viver sem a contribuição, sem a ajuda, sem o auxílio do meu irmão na fé. E a palavra de Deus diz assim que este ensinamento, para que nós possamos crescer, e essa comparação do corpo, da casa, da morada de Deus, que é a igreja do Senhor. Se somos um corpo, eu não posso entender que apenas a mão, ela é o corpo, mas ela é parte do corpo. Eu não posso entender que a minha perna, simplesmente, ela é o corpo, mas ela é parte do corpo. E nós temos membros, do nosso corpo, que ele funciona assim, dioturnamente, e às vezes passa até imperceptível a função.
E às vezes eu só dou conta da sua utilidade, da sua funcionalidade, quando ele está com algum problema. Porque automaticamente essas coisas acontecem e tem a sua atuação, pelo comando do cérebro. Se alguma coisa atingir o meu olho, automaticamente o meu cérebro dá o comando para, a minha mão, os dedos vão tocar para tirar algum cisco que tiver no meu olho, automaticamente. Mas se essa mão estiver doente, eu vou ver o quanto essa mão vai me fazer falta. Agora eu quero trazer isso para o aspecto da igreja. Nós vivemos um tempo em que a igreja sofre tantos ataques, que a igreja ela só tira, se a igreja só prejudica, se a igreja ela só manipula as pessoas, que a igreja ela explora as pessoas. Mas você que está me assistindo, eu quero notificar a você que a igreja é a única agência credenciadora que o Senhor deixou aqui para que nós possamos ser salvos. Porque Jesus, ele morreu pela igreja, ele entregou-se para a igreja, não entregou para o João, pelo Pedro, pela Maria, não, ele se deu pela igreja, ele morreu pela igreja, pelo corpo de Cristo. Agora, quando nós pensamos no aspecto da casa, a igreja, como uma casa para a morada de Deus, que nós somos reconstruídos, Jesus deu esse exemplo quando os discípulos começaram a convidar para mostrar o suntuoso templo que Herodes tinha construído. Jesus falou assim: eu vou derribar esse templo em 3 dias e reconstruirei. Ele estava falando da reconstrução, ou seja, da morada dele em nós. E essa morada é tratada às vezes, o apóstolo Pedro fala sobre isso, como numa figura assim de casa. E quando nós pensamos em casa, nós pensamos em tijolo, pensamos em argamassa, pensamos em cimento. Pensamos tudo aquilo que une para formar uma casa. A minha pergunta é: um tijolo é uma casa? Um saco de argamassa é uma casa? Então um bloco lá de azulejo é uma casa? Uma pia simplesmente é uma casa? Nós sabemos da utilidade desses materiais, mas eles precisam estar juntos, eles precisam se ajuntar. Você chega num depósito de material de construção, lá tem uma casa, lá não, precisa de pegar e construir. E é disso que o Senhor Jesus, que Paulo escreve aos Efésios, dizendo que o Senhor, assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vista no aperfeiçoamento do santo, no desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quer queira, quer não. Eu não sou igreja individual, eu sou igreja quando eu me uno com outras pessoas. E esses materiais, como eu dei o exemplo aqui, que vem lá do depósito, ao passar pela mão do construtor, ele vai polir, ele vai lapidar, ele vai trabalhar, para que na junção destes materiais, eles possam formar uma casa bela, onde as pessoas podem residir. E essa figura que o Senhor diz assim: eu vou morar, eu vou estar habitando em vós, dentro de vocês, dentro da igreja. Assim como a minha mão não é o corpo, assim também como uma telha não é uma casa, uma mão não é o corpo também. Não se iluda. Todas essas ataques, todas essas coisas contra a igreja, mas a igreja, Jesus diz assim: as portas do inferno não haverão de prevalecer contra a igreja. E você assim, você está defendendo? Eu estou defendendo a igreja, a noiva do Senhor. E eu vou sempre defender, em hipótese alguma, pode acontecer o que acontecer, das dificuldades, das imperfeições, até por se tratar de seres humanos, aonde há falhas, mas é a igreja que o Senhor morreu e entregou por ela. Eu não tenho dúvida disso.
E você que está me assistindo não pode ficar, revoltado contra Deus, contra a igreja. Imagina aquele grupo de 12 homens. Entre eles havia ali o Judas, o falso. Agora, por causa de Judas, Pedro ia desistir de estar crendo naquilo que Jesus falou. Por causa de Judas, Tomé ia deixar. Por causa de Judas, Felipe e os demais apóstolos deixavam assim, não, nós não vamos mexer com isso não, porque o Judas. Afinal de contas, o que você tem com o Judas? Afinal de contas, o que você tem com o falso profeta? O que você tem com o falso pastor? O que você tem? Você tem com Jesus, ou com a igreja, ou com essas pessoas que são farsárias, pessoas que não têm compromisso com Deus? Você não tem que ficar revoltado, você precisa de entender o plano de Deus, que Ele veio aqui, Ele enviou o seu Filho para morrer e para edificar a igreja. Ele diz assim, as portas do inferno não haverão de prevalecer contra a igreja. E não vão prevalecer. Pode bater na igreja, pode falar o que for, mas a igreja, ela vai marchar triunfante para a glória daquele que morreu e se deu por ela, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Talvez você que me assiste tem grande revolta contra a igreja. E você tem publicado vídeo, você tem feito isso, feito aquilo. E a igreja continua crescendo, ela vai crescer. Porque as pessoas que são sinceras, que têm a revelação de Deus, elas têm a revelação de Senhor Jesus. Não é dos falsários, elas não estão embasadas, elas estão buscando a verdade de Deus. E neste texto diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, a plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor de toda o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Se você não faz parte da igreja, você não tem Cristo como cabeça. Não tendo Cristo como cabeça, Cristo como guia seu, que orienta, porque Ele planejou a igreja. Então você não está no corpo. E se você não está no corpo, você é um membro que está à parte. E se essa mão que está aqui, eu lanço ela fora, ela deixa de ser do corpo. Ela pode ser um pedaço, mas ela não é do corpo. E o Senhor veio para morrer pelo corpo, pela igreja. Essas palavras, elas são para que nós meditemos nela. Talvez tanta coisa, tantas pessoas revoltadas, porque elas decepcionaram, elas olharam para o homem e estão agarrados com o homem. Nós não podemos nos apegar ao Judas, nós precisamos de apegar ao Senhor Jesus, que deu a vida por nós. E eu preciso de entender que na igreja, a maioria das pessoas são pessoas sinceras. Talvez você está achando o único sincero, mas há muitas pessoas sinceras também, e que elas abominam a hipocrisia. Você precisa de sondar, examinar, e agregar-se a um grupo que louva, que adora ao Senhor, que repudia o pecado, que abomina o pecado e que tem compromisso com as Sagradas Escrituras e compromisso com Deus. É o meu conselho. Esteja no corpo. Você fora do corpo é um membro desagregado. E Deus não quer isso para você. Ele deu a vida pela sua igreja, não é pelo João, pelo Bastião e pela Maria. Deu a vida pela igreja, ele morreu por ela. Com essas palavras eu quero orar encerrando. Bendito Deus e Pai, eu suplico por esta pessoa que está tão frustrada, decepcionada com a igreja, mas que o Senhor possa restaurar e levá-la a entender que aonde há ser humano há erro, mas há um crescimento, há um propósito de conserto daqueles que são sinceros. Eu peço a Ti por esta pessoa em o nome daquele que é perfeito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final
E eu espero você no próximo programa, Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.